As notícias da área econômica para a população mais pobre e trabalhadores de um modo geral mostram que as perspectivas para este ano não são nada boas. Além do reajuste do salário mínimo ficar abaixo da inflação, os aumentos da gasolina e do gás de cozinha devem ter impacto direto no seu bolso. Bom, sobre esse assunto, eu vou conversar com Fausto Augusto Júnior, professor da Escola de ES e Ciências do Trabalho. Boa noite, Fausto. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Bom, vamos começar. A gente viu que as notícias, infelizmente, não são nada boas, né? Infelizmente, Fausto. Então, como que os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, eles atingem a população? Bem, são impactos diferenciados, né? O gás impactua diretamente na população mais pobre em geral, uma vez que todos precisam do gás para fazer a sua comida, etc. Esse impacto é direto. Então, o aumento do gás impactou, em especial, as famílias mais pobres, que têm mais dificuldade, e em especial porque também comem mais dentro de casa. Acho que isso é um dado importante. Quando você vai olhar para a questão da gasolina e do álcool, etc., estão vinculados a quem tem o carro particular. Aí a população mais pobre tem um impacto menor. Já o diesel, o impacto é maior. O ano passado, o diesel subiu muito o preço do diesel, mas a população mais pobre sentiu pouco, porque as tarifas públicas de transporte público cresceram um pouco. Esse impacto veio todo para esse ano. Então, esse ano, já no começo, em São Paulo, você já teve um aumento da tarifa de 3,80 para 4, um aumento de mais de 5%, e essa aí a população já está sentindo. Esse aumento tem diretamente vinculado ao aumento do diesel e etc. Então, você vai sentindo de maneira diferente cada extrato da população. A população mais pobre vai sentir agora, em especial a partir de janeiro. E, Fausto, esses aumentos, eles não afetam o índice de inflação ou afetam? Não, eles afetam o índice de inflação, mas a inflação do ano passado ficou baixinha. Ela ficou baixa por quê? Ela ficou baixa em especial porque a alimentação, que tem um peso muito grande na renda de cada um, quer dizer, a gente gasta muito, a população mais pobre gasta mais ainda com alimentação, a alimentação caiu. Na verdade, a alimentação teve deflação. Então, o preço que subiu do transporte foi compensado pela alimentação e por outros, né? E o transporte nem foi o grande vilão, o transporte foi um dos vilões. Mas a habitação, por exemplo, também jogou a inflação um pouco mais para cima, a saúde e a educação também. Bom, também o que o brasileiro acabou sentindo foi o governo, esse reajuste, né, de 1,81%. Quais consequências deste índice menor que a inflação para os trabalhadores, Fausto? Bem, aí nós temos vários impactos. O salário mínimo pega em torno de aproximadamente 48 milhões de brasileiros. Então, esses 48 milhões de brasileiros têm menos recursos do que se tivesse sido recomposto pela inflação. É pouquinho? É pouquinho. Nós estamos falando de algo em torno de R$2. Só que é um pouquinho esse ano, foi um pouquinho ano passado, e nós não sabemos como é que vai ser ano que vem. O mais grave de tudo isso é que nós esperamos, inclusive, que o governo cumpra a lei. O governo ainda tem um período para poder cumprir a lei. A lei deixa bem claro que o salário mínimo precisa ser ajustado pelo menos igual à inflação a partir da política aprovada. O que não aconteceu. O que não aconteceu. Nós não podemos dizer que o governo ainda descumpriu, porque ele tem tempo para fazer isso. Nós esperamos, inclusive, que por pressão da população, pressão dos sindicatos, o governo volte atrás e recomponha o salário mínimo, pelo menos pela inflação. É o que nós esperamos, que respeite a lei. Agora, nesse exato momento, o governo está descumprindo a legislação que o obriga a colocar a inflação como parâmetro. Isso afeta, de modo geral, também pensionistas do INSS, Sim. Aposentados, e também afeta o poder de compra, né, Fausto? Sem dúvida, né? Nós estamos falando de 48 milhões, desses 48 milhões, 23 milhões são aposentados e pensionistas que estão sendo afetados. E mais importante do que isso, né? São sempre a parte mais baixa do extrato econômico da população. A população mais pobre está sendo afetada. E o salário mínimo impacta outras áreas também. Impacta não só o aposentado e o empregado, mas impacta o trabalhador informal, impacta a diarista, ou seja, ele impacta o conjunto da sociedade como um todo, da população mais pobre. Tá certo. E, Fausto, o orçamento deste ano não prevê aí reajuste na tabela do imposto de renda. O que isso significa? Bem, aí nós vamos ver um outro lado dessa história. Quem vai ser mais afetado nesse caso é a classe média. Novamente, você teve algum aumento do seu salário no ano anterior, isso significa que mais pessoas pagarão mais imposto de renda. E outros que já pagavam, pagarão mais ainda. Ou seja, você novamente não equaciona do ponto de vista da renda, da tributação, os aumentos e as diferenças ocasionadas pela inflação. Essa tem sido também uma política desde que o atual governo entrou no poder e que vai, de certo modo, ampliando a margem de quem paga imposto de renda.
E o pior de tudo, não é do ponto de vista do cima. Nós defendemos que pessoas com mais dinheiro, mais recursos, mais ricas, paguem mais imposto. Mas esse tipo de medida faz com que os de baixo comecem a pagar mais imposto de renda. Então, a classe média é a mais afetada, mas conforme você não vai repondo a tabela de imposto de renda, mais gente da classe média abaixo e da classe baixa começa a ter que pagar imposto de renda. Esse é um grande problema quando você não reajusta a tabela de imposto de renda. Com certeza. Bom, Fausto, agradeço mais uma vez a sua participação aqui e até a próxima sexta-feira. Até a próxima.